Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Esse programa, nesta série, busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de pessoas que aqui vivem. O entrevistado de hoje é o escultor Haroldo Alvarenga, que chegou em Foz do Iguaçu em 1968. Alvarenga, conta um pouco da sua vinda, da sua chegada em Foz do Iguaçu. Como que foi? Foi em agosto de 68, eu me lembro bem, como se fosse hoje, parece que foi ontem, aliás, né? Eu e mais 3 controladores de voo fomos designados para Porto Alegre, primeiramente, que Porto Alegre era a sede daqui da região, e éramos 2 paulistas e 2 gaúchos controladores de tráfego aéreo, fora as outras especialidades da aeronáutica, né? Aí nós ficamos fazendo um pequeno estágio em Porto Alegre e de lá já foram designados dois, aliás, seriam designados para Foz do Iguaçu. Como éramos 2 paulistas, 2 gaúchos, nós achamos por bem que devíamos deixar os gaúchos na terra deles, tinham todo o direito, né? Você vivia em Porto Alegre? Eu fiquei 2 meses em Porto Alegre. Não, eu sou paulista de nascimento, né? Você é paulista? Eu sou nascido em Taubaté, no estado de São Paulo. São de São Paulo? Meus pais eram todos de lá, minha família toda de Taubaté, São Paulo. Como é o Terra nome dos seus pais? Seus pais são vivos ainda? Não, papai e mamãe já faleceram. O nome deles, por Papai favor. era Carlos Alvarenga. Sim. Papai era da Receita Federal. Sim. Papai foi coletor de coletoria. Naquela época o auditor fiscal era chamado de coletor federal, né? Papai era coletor federal em Tremembé, onde também morava o Monteiro Lobato. Tremembé era uma cidadezinha com 5 mil habitantes na época. E papai era coletor da coletoria e Monteiro Lobato era funcionário da Petrobras em Tremembé. Tremembé em São Paulo. Se encontravam constantemente, no estado de São Paulo. Existe um bairro chamado Tremembé também em São Paulo, não é esse aí. Tremembé que eu falo é próximo ali, é o Vale do Paraíba, né? Então, nós somos todos oriundos dali. Sou Alvarenga de Taubaté. Então eu vim para Foz do Iguaçu com mais um outro paulista também. O rapaz era de Lorena, até ali de perto também. Viemos então designados para servir em Foz do Iguaçu. Para ser controlador de voo. Controlador de tráfego aéreo, na época chamava de controlador de voo apenas, né? Nós então fomos os 2 primeiros controladores a vir para cá. E o aeroporto era no Grécio nessa época ou estava mudando? Isso. Já Primeiramente nós passamos por estágio em Porto Alegre e nos disseram que nós seríamos transferidos para a nova torre de controle do aeroporto de Foz do Iguaçu. Quando nós chegamos aqui, a torre ainda estava em construção, no aeroporto novo. Aonde funciona o Grécio hoje, ali atrás do batalhão, uma pista de grama, tinha sido desativada há 6 meses apenas, né? Ali só pousava, quando eu cheguei, então, o que o pessoal conhece por teco-teco, monomotor, né? Os monomotores pousavam ali. Mas o abastecimento de combustível já estava tudo lá no novo, né? E na época pousavam os Eletra 2 da Varig, os Avros, os Dart Herald da Sadia. Já pousavam então, no todos Grécio? pousavam no aeroporto novo. Ah, no Grécio não... Não, no Grécio não pousava mais ninguém. Eu cheguei a presenciar vários pousos de decolagem. Ainda tivemos vários pousos de decolagem, mas de aeronaves militares. O Correio Aeronacional ainda funcionou um bom tempo ali, onde é o Grécio hoje, com o Beechcraft C-45, né? Era um avião bimotor. O assunto se estende, mas o Correio Aeronacional oferecia vaga para qualquer cidadão normal de Foz do Iguaçu. Então era muito comum estudantes e pessoas necessitadas viajarem para Curitiba, Campo Grande. Vaga para voos. Sim, oferecia para qualquer canto do país. Sim, os aviões saem lotados, né? Sim. Tínhamos um voo quinzenal para Porto Alegre, com pouso em Curitiba primeiro, e tínhamos um voo quinzenal para Campo Grande, Cuiabá, Guaíra, Campo Grande e Cuiabá, né? Quinzenal. Aí é com essa aeronave menor. É um Beechcraft C-45. E era gratuito para qualquer cidadão se interessasse? É só se inscrevia lá para viajar, conseguia, né? E as empresas de linha não reclamavam? Não reclamavam porque eram pessoas que tinham mais necessidades, né? Ou necessitadas financeiramente, ou caso de saúde também, né? E então, isso hoje não eram passageiros habituais dos voos comerciais.
esse tipo de trabalho hoje, de operação, acabou, não Acabou. existe mais. O Correio Aéreo Nacional não tem mais condições de sobreviver, né? Sim. Foi uma coisa belíssima o Correio Aéreo Nacional, né? Foi criado pelo brigadeiro Eduardo Gomes, funcionou vários anos, e Foz do Iguaçu se beneficiou bastante do trabalho do Correio Aéreo. Até confundiam a gente, né? Houve uma época, de um tempo para cá, que o pessoal perguntava, você é militar da Infraero, né? Eu falei, não, nós não somos militares da Infraero, nós somos militares da Força Aérea Brasileira. A Infraero é uma empresa que veio trabalhar para o Ministério da Aeronáutica, né? Sim. Para coordenar os aeroportos. Mas houve uma fase também que nos chamavam de militares do Correio Aéreo. Por que então, isso? O Correio Aéreo Nacional, porque todo mundo conhecia o Correio Aéreo Nacional e não a Força Aérea Brasileira em si, né? Vocês estavam sendo conhecidos mais como carteiros. Mais como carteiros. O Correio Aéreo Nacional prestou um grande serviço na Amazônia, tudo. Sim. Inclusive no Xingu, Oiapoque, que operava aqueles Catalina, ainda tem voando hoje Catalina, por incrível que pareça, né? Aviões de tela de pano, mas eles pousam na água e são aviões militares da Força Aérea. Né? Você, como militar, qual era a sua patente? Eu saí da escola de especialista, um cargo técnico de sargento, né? Terceiro sargento. Sim. Fiz um curso de 2 anos na escola de especialista. Hoje parece que diminuiu bem o tempo, né? Uhum. Mas é uma carreira brilhante para o moço, né? Certo. Eu considero uma carreira brilhante, porque você pode deslanchar, você pode entrar lá com 17 anos de idade, você termina os 2 anos, você sai com nível colegial. Você pode muito bem ingressar na academia militar, ou você pode ingressar numa faculdade, ou no ITA, no CTA, aí vai com o moço, né? Certo. Alvarenga, você falou que quando chegou em Foz do Iguaçu, você começou a trabalhar ali no Gresf, mas o aeroporto funcionava lá onde é hoje, né, no Aeroporto Internacional. Isso, no Internacional. E como que você efetuava esse trabalho? Você poderia explicar para a gente como que você controlava os voos daqui para descerem lá? Quando nós chegamos aqui, eu e o outro colega, que éramos controladores de voo, controladores de tráfego aéreo, o pessoal que aqui estava nos aguardando eram radiotelegrafistas. Chamava de radiotelegrafista de terra. Eles operavam aquele aparelhinho, né, que os correios Código Morse. Código Morse, sim. E também tinha os meteorologistas. Então eram as duas únicas especialidades, o telegrafista e o meteorologista. O radiotelegrafista, muitas vezes, ele abandonava o piripipi, que a gente chamava, para pegar o microfone e falar com o avião. Mas as informações que ele dava para o avião não eram informações de controle, eram informações de informações. Então ele informava o vento, né, como é que estava o vento aqui em Foz do Iguaçu, a direção e a intensidade do vento, e fornecia também o ajuste do altímetro. O ajuste do altímetro é dado em milibares, então o piloto regula o altímetro de bordo dele, então ele sabe que quando ele pousar o solo, aí o altímetro dele estará a 0. Essa variação, o ajuste do altímetro varia de acordo com a altitude do local, né? Sim. Então ele é regulado e varia de acordo com o dia, com a hora, com o momento. Então o piloto é obrigado a regular o altímetro dele. O altímetro dele não é constante. Sim. Né? Não é 0 nível do mar. Foz do Iguaçu, por exemplo, tem uma altitude de 227 metros lá, né? Então quando o piloto vem, ele regula o ajuste do altímetro, de maneira que quando ele tocar no 227, o altímetro dele está a 0. Né? Então os telegrafistas que aqui trabalhavam, eles davam somente as informações de vento e de altímetro, né? Agora, quando nós começamos a trabalhar, 2 dias depois, ou 3 dias depois, não me lembro bem, já fomos obrigados a insetar um trabalho já de controle de aproximação e já demos início a um trabalho de controle passo a passo, que chamou na época. A gente se comunicava com Curitiba se informava com São Paulo, então a gente era obrigado, o avião decolava do aeroporto novo, e em seguida nos chamava. Nós não podíamos dar informação para o piloto no solo, o rádio quase que não alcançava o solo, né? Mas o avião decolava, nos chamava na frequência. Ele decolava por conta, sem autorização Decolava por conta. Nós ficávamos sabendo por antemão que o piloto preenche o plano de voo, né? Ou o engenheiro de voo preenche o plano de voo da aeronave, todo momento, né? Pelo menos era assim no meu tempo. Preenchia o plano de voo era entregue na sala de tráfego. Aí a informação ia para nós por telefone. A pessoa lá do aeroporto telefonava, às tantas horas vai decolar o Varig e tal, vai decolar o Transbrasil. E ele vai no nível 270 para São Paulo, coisa assim, né? Nos informava o nível, o horário de decolagem. E a gente já avisava, então, São Paulo, olha, vai decolar os tantos, São Paulo,
Curitiba já ia tudo programando o voo dele, né? E se chegasse outro voo, não oferecia nenhum risco não para quem oferecia risco nenhum. estava decolando. O piloto era obrigado a se posicionar na pista e observar se não tinha ninguém ao redor, porque não havia torre de controle. Então ele decolava quando estivesse livre para ele visual, né? Ele não podia decolar sem estar enxergando a pista, sem estar enxergando a camada de nuvens. O avião decolava e já entrava em contato conosco e nós, então, oferecíamos para ele todas as condições de voo, né? A subida para os níveis adequados, se viesse vindo alguém, a gente já controlava de acordo com a rota, tudo, né? Então a gente fazia subidas e descidas das aeronaves até que ela acusasse que estava na final para pouso ou que ultrapassasse o limite nosso de controle. Aí passava a escuta de São Paulo, a escuta de Curitiba, né? Em 68... Assim é feita praticamente até hoje, isso aí não varia. Em 68, como que era a cidade aqui? E você lembra o número de habitantes? Sim, Foz do Iguaçu tinha 13 mil habitantes quando eu cheguei. Uma cidadezinha pequena, tinha o Foz do Iguaçu Country Club, que a elite frequentava, né? Sim. Era o clube dos doutores, e tinha o Gresf, né? E tinha o Oeste Paraná Clube. O Gresf era simplesmente frequentado pelo pessoal mesmo do Exército, da Marinha, né? Não me lembro se nós frequentávamos com amigos, sim, o Gresf. Mas a frequência maior sempre foi no Oeste Paraná Clube, né? Que era o clube mais chegado na cidade e tudo mais. Então, a cidade pequena. Eu vou contar um fato interessante, Heitor. Posso? À vontade. Aqui como eu estagiei lá em Porto Alegre, eu fui a Novo Hamburgo e comprei um par de sapato novo para mim, né? Sim. Um mocassino bonito. Aí vim para Foz do Iguaçu. No primeiro domingo que eu passei aqui, a única distração que tinha também era o cassino, não o cassino, era o boliche, que tinha onde funcionou o Colégio São Luís, muito tempo ali, na Travessa Júlio Paz, subindo assim a Júlio Paz, né? Então, o táxi era um jipão. O táxi jipão, porque a Avenida Brasil tinha o calçamento, mas as outras ruas transversais não tinham calçamento. E a Travessa Júlio Paz era um barral só, né? Aquela travessinha Júlio Paz ali, em frente ao Magazine Luiza. Então nós descemos do táxi 4 portas para poder ir a pé beirando as casas para chegar até ali, onde tinha o boliche, né? Sempre tinha o conjunto Falls Boys tocando, era o famoso conjunto Falls Boys de Foz do Iguaçu. Quando, numa certa altura, eu escorreguei, enfiei meu pé no lodo, né? Sim. No barro, mas foi até o joelho, né? Quando eu puxei, meu sapato ficou dentro do barro, né? Perdi meu pé de sapato mocassim novinho. Sim. Muitos anos depois, eu até perguntei para o pessoal, se por acaso não encontraram um sapato? Até hoje você está procurando. Até hoje estou procurando meu mocassim. É um fato interessante, Tive que voltar pulando com o pé só, pegar lá o meu táxi e voltar para casa. Perdi o Mas nessa domingo à noite. época, a grande parte da cidade era só barro mesmo, né? Era só barro. Tinha pouco asfalto aqui. Asfalto só a Avenida Brasil, né? Sim. Ali, atrás da Avenida Brasil, tinha só pedra britada, essa pedrinha brita, né? Tá Mas bom. quando chovia... Alvarenga, nós vamos agora para os nossos comerciais, que a produção ali já está pedindo, e voltaremos logo mais. Fique com a gente. Olá, o programa 40 Minutos está de volta. Hoje entrevistando o escultor Haroldo Alvarenga. Vamos agora para o segundo bloco. Alvarenga, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a cidade. Como que era, na realidade, aonde tinha asfalto em Foz do Iguaçu, se dá para dizer assim, ou onde não tinha? Olha, inclusive a BR-277 não estava nem concluída na época, tanto é que eu falei do Correio Aéreo Nacional, a utilidade dele, até por isso também, né? Os rapazes de Foz do Iguaçu que faziam faculdade fora, para tomar um ônibus para ir para Curitiba já era um problema. A viagem que era para ser feita em 10 horas, como é hoje, antigamente era feita em 13, 14, 15 horas ou mais, né? São Paulo era 2 dias de viagem, né? Muito trecho não era asfaltado ainda. E pelo que eu me lembro, somente a Avenida Brasil tinha asfalto, né? Sim. As outras não tinham asfalto. E daqui a Curitiba, muitos carros iam encalhando também, épocas de chuva. Acontecia muito isso, né? Triste. Ali, aquela curva do Gresf sempre foi asfaltada, a estrada que liga ao Paraguai, a ponte sim, né? Sim. Mas era só esse trecho, não havia a Costa e Silva, nem a outra avenida, né? Durante esse tempo que você permaneceu no Exército, não, na Aeronáutica, tá? Nessa tua profissão de controlador de voo, você chegou a ver algum objeto não identificado? Porque fala-se tanto, né, e que a maioria do pessoal que trabalha em torres nem vê essas comenta coisas. muito, né? E atualmente não há muito comentário, não sei porquê, parece que caiu
da moda ou os discos voadores desapareceram? Mesmo, tem alguma... Bom, conosco haviam dois problemas, né? O primeiro era o receio da gente falar uma coisa sem segurança. Sim. E o segundo é o perigo que a gente incorria. Por exemplo, o fato de sermos militares e trabalhar com elemento civil, aviação comercial, já era difícil para nós, né? Sim. O fato de um militar da aeronáutica comentar que viu um objeto voador não identificado, eu acho que é bastante perigoso para ele, né? Sim. Não pode incorrer em certos erros. Você veja que existe até uma categoria. O astrônomo seria o primeiro elemento mais indicado a dizer se o objeto é não identificado ou não, né? O segundo elemento já passaria a ser o piloto de uma aeronave. Certo. Se um piloto localiza um objeto, ele diz que é não identificado. Agora, esse objeto não identificado pode ser de várias formas. Não quer dizer que seja um disco voador, né, de outro planeta. Sim. Nós chamamos de objeto não identificado qualquer coisa que não seja avião. Uhum. Né? Pode estar vendo um urubu, um condor lá e dizer que é um objeto não identificou se é uma águia, se é um condor, então é um objeto não identificado. Né? Mas havia alguma ordem? A gente, quando fala de objeto voador não identificado, a gente já pensa logo em disco voador. Né? Exato. Agora, o terceiro elemento, eu falei, o primeiro o astrônomo, o segundo o piloto, o terceiro era a nossa categoria, ainda é, o controlador Sim. de tráfego aéreo. E o quarto elemento já passa a ser o meteorologista, aquele que está constantemente olhando para o céu. Né, Essa divisão é um objeto de estudo? Eu digo as pessoas de maior credibilidade a dizer Sim. se é ou não, né? Certo. Então, um controlador de voo, estando de serviço, principalmente numa torre de controle, ou num radar, que ele identifique um ponto, no radar ele pode identificar um ponto que não seja aeronave sob o controle dele, automaticamente é um objeto não identificado. Esses pontos de radar já foram, mesmo em Brasília, em Curitiba, no Sindacta, já foram verificados várias vezes, né? Eu tive algumas experiências assim, inclusive na presença de outras pessoas, mas a gente sempre tem a gente sempre fica na dúvida, porque eu nunca conversei com uma pessoa que tivesse um contato de terceiro grau, por exemplo, ou mesmo segundo, é muito difícil. Sim. Então a gente vê uma coisa que não é identificável e não sabe definir se é um disco voador ou não. Uhum. Né? Bom, mas você chegou a ver, talvez, no radar, ou então, assim... Não, porque radar, eu operei em radar antes de vir para Foz do Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. E depois, agora, aqui em Foz, o radar existe há pouco tempo. Eu não cheguei a operar com radar em Foz. Mas em torre de controle, sim, eu já tive oportunidade de ver alguma coisa. Anterior à minha fase de aeronáutica, até eu era aluno de Guaratinguetá, tive uma visão também em Ubatuba, no litoral, onde o objeto se movimentou de maneira estranha na minha cabeça. Eu era um aluno de aeronáutica. Como foi essa movimentação? Eu estava com um colega, né? Sim. Luzes diferentes das luzes de aviação, né? E o objeto fez uma série de evoluções em cima da minha cabeça. E eu não posso dizer o formato do objeto, se era um charuto, se era um disco. Uhum. Sempre tem essas coisas que nos deixam muito a desejar, né? Outra vez eu tive a minha própria esposa, a amiga dela, o marido e a minha empregada, nós estávamos na porta da casa despedindo, ali na rua Antônio Raposo. Aqui em Foz. E a camada de nuvens estava muito baixa, e esse meu colega era meteorologista, por coincidência, eu controlador de voo, ele é meteorologista. E passou, sem barulho nenhum, passou simplesmente a formato de um disco muito grande em cima da camada de nuvens, né? Uhum. Então, eu não estou mentindo que eu vi isso aí na presença da minha esposa. Outras pessoas viram. Outras pessoas comigo. Até a empregada falou, isso aí é um planeta. Falou uma bobagem dessa assim, Sim. Né? Isso aí não é nada, é um planeta, né? Mas era um objeto luminoso, aí eu olhei para o meu colega e falei, metálico? e agora? O que nós falamos, né? Como que era? Metálico, luminoso? Só vimos a sombra acima da camada de extrato. Passou aquela sombra redonda, mas redonda Sim. mesmo, né? Sem som nenhum, nem luz nenhuma. Uhum. Aquela sombra só cinza, mais cinza que as nuvens, né? Isso aí todos nós vimos. E... Na época, assim, mais pessoas viram na cidade? Não existia só nós imprensa ali. Aqui? Ou... Não havia imprensa? Não comentamos com ninguém também. Sim. Sempre nós tivemos esse receio. A aeronáutica também nos restringia bastante a não falar, né? Existia uma ordem, então, Sim, superior? Sim, havia a ordem superior, porque a gente, antes de falar, a gente tinha que comunicar lá, né? Certo. E, geralmente vinha inspeção aqui, a gente era arguído, né? Ah, é? Sim.
Sempre teve esse setor que cuidava, sempre tiveram militares, pelo menos, interessados. Não que houvesse setores especializados, não, mas tinham pessoas especializadas, assim, que se dedicavam a esse estudo, né? Existem pessoas dentro da aeronáutica que são especializadas a fazer esse tipo de levantamento. Esse tipo de levantamento, né? Sim. Para não deixar também, para coibir um pouco, inibir um pouco, não deixar que se fale muito, né? O objetivo é não deixar espalhar. Então, não deixar espalhar, o chamado boato, arquivo, né? X existe. Existe nos bastidores aí, só que não é divulgado. Deve haver ainda. Eu me lembrei agora também de fatos que ocorreram em Foz do Iguaçu, que muita gente também achou que pudesse ter sido um OVNI, né? Sim. De fato era um OVNI. Isso que os índios chamam de boitatá, né? Sim. Porque boitatá, em boi do Guarani quer dizer serpente, cobra, né? Sim. E tatá, fogo, né, me parece. Então aquela bola de fogo que para os índios parecia uma serpente, nada mais é do que a emanação do gás. Eu acho que é gás butano que emana de corpos de putrefação. Então, quando tem um animal morto, às vezes sobe aquela bola, que é mais leve que o ar, né? E carregada, então ela parece fogo. Né? Você chegou a ver aqui em Foz isso? Eu não vi, mas muita gente passando na BR-277 ali, o carro acompanhava os automóveis, né? Às vezes havia o caso de um carro ir e outro voltar, a bola ia e voltava com outro carro, né? Certo. E as pessoas ficavam apavoradas. Depois, várias das pessoas se reuniram na Avenida Brasil para comentar o que foi aquilo, o que não foi, né? Sim. A bola imensa, né? Depois alegaram que se desprendeu lá do depósito de lixo do Paraguai, né? Certo. E ela veio flutuando até que desceu, como se fosse descer na estrada, passa um automóvel, o vácuo, ela acompanha o vácuo dos automóveis, né? Certo. Isso foi objeto de investigação? Isso aí é o chamado época? fogo-fato, né? E que os índios chamavam de boitatá. Sim. Mas a gente já chega logo à conclusão que foi esse objeto, né? O fogo-fato, né? Sim. Muita gente fala, não, já foi. Mas o pessoal não sabe, né? Ver aquela bola acompanhando o carro. Muita gente se apavorou, né? Se apavoram, E já houve casos de balões também, balões estratosféricos, que acompanham os aviões aqui em cima, muitas vezes, né? O caso até de avião comercial, Varig, Transbrasil, acusar que está sendo seguido por um objeto não identificado. Muitas vezes o piloto não diz para a torre com a intenção de dizer, tem um disco voador me seguindo. Não, é um objeto voador não identificado. Está aqui a minha retaguarda, está à minha direita, está a minha posição 12 horas. Então, isso é comum acontecer, né? É comum. Também o balão acompanha o vácuo dos aviões, né? Mas é mais identificado. Aí é objeto brilhante. Às vezes o piloto vê, não vê. No caso de balão, eles identificam já na hora. Na hora. Não, às vezes demora um pouquinho também. E nesse caso que aconteceu com você em Guaratinguetá, que você falou que viu um objeto que fez algumas movimentações que fugiam, pelo que entendi, às leis da física. Qual é a tua opinião sobre litoral, em Ubatuba. Eu estava de férias na escola. Ubatuba. De noite, assim, saímos de um clube, estávamos lá cantando, e saímos do clube meia-noite e pouco, aí sentamos na calçada ali, na beira da praia. Esse meu amigo, não tinha mais ninguém ali perto. Sim. E ficamos olhando o céu, as estrelas. Quando eu vejo, o objeto se aproximou mais um pouco, né? Também não consegui definir se era disco, se era charuto, como eu falei. Mas que ali era um objeto mais estranho, né? Certo. Não se tratava de balão nem nada, não posso. Mas o interessante é que muitas pessoas viram, né? Eu tive um outro fato também que também não vi, mas eu estava estagiando no Rio de Janeiro antes de vir para Foz do Iguaçu, aluno também ainda da aeronáutica, aonde o operador da noite da torre de controle, eu fiz estágio no Santos Dumont e no Galeão. O operador da noite do aeroporto Santos Dumont escreveu no livro que o objeto também se situou entre a torre de controle do aeroporto Santos Dumont e a ilha de Villeganhon, que fica na frente ali. Bem na frente da torre do Santos Dumont fica a ilha de Villeganhon, onde tem uma escola, a Academia da Marinha até. Ele escreveu no livro, eu li, que o objeto pairou sobre a pista e inclusive apagou as luzes dos navios que estavam ali ao redor, das barcas todas, por uns 30 segundos ficou sem luz. O aeroporto constatou que ficou sem iluminação elétrica. E o controlador de voo viu a sombra do charuto, né? Sim. Do charuto ali entre a torre e a ilha de Villeganhon. A história está super interessante, mas agora vamos para os comerciais e voltaremos daqui a pouco. Fique com a gente.
Vamos agora para o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. Hoje, entrevistando o escultor Haroldo Alvarenga. Alvarenga, vamos falar agora um pouco sobre a cultura de Foz do Iguaçu. O que você tem a falar sobre aquela época e agora? A cultura sempre foi uma coisa muito complexa, ainda mais se tratando de cidade do interior. Eu acho que a responsabilidade é muito grande, Heitor, né? Tudo que se relaciona à cultura é drástico. Eu fui diretor de cultura da Fundação Cultural 10 anos atrás. Atuei. Bom, eu já havia participado da Fundação Cultural desde sua criação aqui em Foz, né? A gente se sente feliz de ser pioneiro. Também a gente já traz esse pioneirismo desde a época da criação da CAP, Associação dos Artistas Plásticos. Eu, minha esposa, mais o professor José Cuiava, que foi reitor da UniOeste, e o Antônio Cabral de Mendonça, que tem um nome hoje na Fundação Cultural, todos nós batalhamos aqui em 75, criamos o primeiro Salão do Iguaçu e, concomitantemente, a CAP, que era a Associação dos Artistas Plásticos. Nós criamos, na verdade, uma associação de artistas plásticos quando nem havia artista plástico na cidade, 2, 3, 4, eu mesmo, bom, eram todos amadores. Sim. Mas depois eu fui para... Nós também atuamos várias vezes, não só na criação da Coarte, depois, junto à Prefeitura, o trabalho do Conselho de Cultura para criar a Fundação Cultural, nós trabalhamos também. Na época tinha um cônsul do Brasil no Paraguai, o ministro Estelita Lins, Augusto Estelita Lins, muito interessado, ele lançou em Foz do Iguaçu vários livros. Isso aí já em 80, 81, 82. Depois que eu já consegui me afastar um pouco da aeronáutica, fui chamado no governo Dobrandino, fui com boa vontade, fui trabalhar na Fundação Cultural, trabalhei como diretor de cultura. Bom, mas vocês não imaginam a quantia de artistas que nós temos que chegam à Fundação Cultural querendo apoio. Você sabe mais ou menos o número, quanto tem atualmente, quantos artistas? Não faço a mínima ideia. Sim. Não faço a mínima ideia. Quando você chegou em Foz do Iguaçu, você já fazia seus trabalhos de escultura? Sim. E tem mais alguma arte que você faz? Eu comecei a fazer escultura, na verdade, em 75, a época que nós criamos o Salão do Iguaçu aqui. Então, nós criamos o salão e nós mesmo tivemos que participar dele para poder dar início, né? Sim. Então, eu fui premiado no Salão do Iguaçu. Até um fato interessante também, que o Antônio Cabral de Mendonça, ele se julgava o pintor máximo da cidade na época. Sim. E ele participou do salão, participou da CAP e não foi premiado no salão. E o Cabral ficou desgostoso, aborrecido, né? Mas como que não foi... O Cabral tinha problema auditivo, né? Mas como que não foi premiado? Bom, mas aí ele foi atrás dos críticos, ele escutou, se interessou pelo assunto. Aí foi a Curitiba, inclusive, algumas vezes, tomar contato com o doutor Enio Marcos Ferreira, Fernando Veloso, aqueles artistas da época, né? Aí falaram para ele, Cabral, você tem que pintar uma coisa que você sinta por dentro, não fazer fotografias. Fotografia, a máquina fotográfica faz bem, né? Você incorre no perigo de fazer uma árvore fora de perspectiva ainda. Então deixa a arte assim, que você anda fazendo para a máquina fotográfica. Sinta aquilo que está no seu peito, né? Naquela época, em 75, valia muito o sentimento da pessoa, a arte era interior, né? Aí o Cabral, então é assim, ele começou a pintar, ele voltou ao primitivismo, então. O Cabral fazia uma arte naif, né? Arte primitiva. Mas ele retratava os navios, aquela vivência dele na marinha também, os marinheiros e as comidas típicas do Nordeste, aquelas coisas. Se deu super bem, a partir do segundo salão ele foi premiado, teve uma série de premiações. O Cabral faleceu muito bem conceituado no Paraná, em termos de artes plásticas, né? Não foi além devido à interrupção da vida dele. Sim. Mas, voltando a responder a sua pergunta sobre cultura, eu sempre achei que a arte, os artistas da cidade têm que se unir mais em cada polo, né? Assim como a CAP criou os artistas plásticos, tem que haver o grupo de teatro, tem que haver o grupo de literatura, esses grupos todos têm que ser coesos para que não haja aquela dissidência. É difícil para um presidente de fundação, por mais político que ele seja, atender a demanda de todo aquele pessoal que chega. Ele tem que encaminhar as pessoas para os setores, para os corredores necessários. Você acredita que a classe é desunida aqui em Foz do Iguaçu? Não é que seja desunida, não, mas mal orientada, talvez, né? Sim. O artista é muito mal orientado. Tem muitos artistas que são rebeldes também, né?
Chegava uma pessoa para mim, por exemplo, como diretor de cultura, aí eu perguntava, qual é o seu problema? Eu fiz um livro, eu quero editar meu livro. Fez um livro, quer editar. Eu já tinha conversado com 2, 3, 4, que já tinham feito 5, 6, 7, 8 livros, e tinha que... Eu recomendava a ele, por que você não se reúne com grupos, né, para que a gente possa atender? Eu acho que um grupo daí de literatura, como hoje nós temos aqui, lógico, né? Hoje tem vários grupos literários, temos associações bem formadas. Mas dá para perceber, desculpem, pode concluir. Hein? Pode concluir. Não, eu sempre fui adepto assim, de formar-se grupos, para esses grupos pedirem os apoios do município, né? Sim. Eu justamente ia entrar nessa área, ver como você avalia o atendimento da administração municipal em relação aos artistas. Eles são bem atendidos, são... Eu acho que o artista não tem o que ele não deve ter o que se queixar, né? Sim. Eu acho que é uma particularidade de cada um. Se o artista ele sabe se promover, se ele sabe se fazer como artista, eu acho que tem que ser autossuficiente, né? Eu não aprovo nunca a pessoa dizer, não tive apoio, não tive apoio. O apoio que tem que fazer muitas vezes é o artista. Eu não quero ser rude, não quero ser agressivo, né? Levo a minha própria experiência nesse teor. Não sei se estou errado também, Heitor, né? Você falou que o artista ele é meio assim, meio complicado às vezes, né? Mas a gente percebe que o artista normalmente ele é bastante sensível a tudo. E normalmente ele não sabe comercializar suas artes, o seu trabalho, ou valorizar. Você não acredita que deveria haver uma assessoria especial para esse tipo de pessoa, por parte das autoridades constituídas? Para isso existe, de fato, a Fundação Cultural, e a Fundação cria seus corredores também, né? Ela tem lá a parte da música. Hoje em dia está muito mais bem estruturada, lógico que há 15 anos atrás, ou mesmo no tempo que eu estive, né? Eu tive o orgulho de ter formado em Foz a orquestra municipal, está aí a trancos e barrancos, vamos dizer assim, ainda não está como deveria ser. Eu acho que Foz do Iguaçu merece ainda uma orquestra municipal de peso, né? Há 10 anos atrás eu já era adepto da ideia que nós temos que trazer fagotes para cá, oboés, flautas, montar uma orquestra de peso como o Manaus montou, né? Aliás, você é compositor também? Eu gosto de música também. Eu fiz uma música, o Vale das Borboletas, que se tornou conhecida aí, a Orquestra Municipal gravou, o Coral Municipal gravou, a Banda Municipal. Sim. Justamente essa música que eu fiz, ela retrata a lenda das cataratas, né? É o Vale das Borboletas, a lenda de Naipi e Tarobá. E sobre mudando de assunto agora, sobre o museu do Gresf, o que você tem informado? A gente sempre tem tanto assunto para falar, né, Heitor? Sim, é muita coisa. Tem de força alastrar. A gente tem que apurar agora, porque nós estamos chegando no final do terceiro bloco, e você tem muita coisa para informar para o nosso telespectador. Inclusive o museu que você falou, ali, aquele local onde eu morei 2 anos nele como solteiro, que atualmente é ocupado pelo Gresf, eu acho que há uma necessidade muito grande do clube, o Gresf, ganhar uma nova sede social mais condigna para eles, próximo ali, para não perder a piscina que eles já têm, aquela parte toda, mas muita coisa foi alterada ali. Eu acho que o prédio precisa passar por uma série de melhorias, né? Sim. Recuperações, manter o padrão antigo dele, que existem vários projetos, várias fotos, né? Restaurar o Gresf, tombar pelo patrimônio e transformar ali, e será, se Deus quiser, transformado no museu. O mais tendencioso seria o Museu Aeronáutico de Foz do Iguaçu. O sonho meu e de um grupo de pessoas que estão começando a se mobilizar essa semana então transformar ali o prédio do antigo aeroporto de Foz do Iguaçu, que está ocupado pelo Gresf, numa área de lazer, parque temático mesmo. Queremos trazer aviões para colocar na frente ali, esse é o nosso sonho, derrubar aquele muro da frente, mas isso, veja bem, sem judiar do clube. Hoje já está sendo utilizado como um local, como um clube, é isso? Já está, né? Já está como clube há mais de 20 anos, já que o Gresf ocupa ali, né? Certo. Vamos falar um pouco sobre sua arte, tá? Isso. Nós temos aqui algumas esculturas que você trouxe. Isso aqui, essas esculturas você fez em que época?
Essas são atuais. Né? São atuais? São esculturas atuais, são em bronze, né? Sim. São feitas pelo processo da cera perdida, que existem 2 processos de fundição. Eu me adequei ao processo da cera perdida, que a cera perdida propicia essa parte oca, né? A gente faz a escultura em barro, né? Sim. Ou outro material qualquer, modela em gesso, tira a cera que vai para a fundição. E daí ela fica... A cera propicia com que a escultura fique oca, né? Ela é sim. totalmente maciça, ela é totalmente... Esse material é caro? É o bronze. É o bronze? Não é caro o material. O que é caro é a fundição, né? O trabalho, o processo. Trabalho de fundição. O processo de fundição é um processo caro, né? Sim. Ainda. Você trouxe aqui algumas fotografias. Eu gostaria de saber sobre alguma arte importante que você fez aqui para a região de Foz do Iguaçu. Me parece que você ganhou também prêmio no exterior, ou expôs lá fora. Em 84, sim. eu trouxe essa foto aqui porque ela lembra bem os índios lá do Hotel Carimã, né, que estão lá no Hotel Carimã. São as obras que me tornaram mais conhecidos, são os índios Tarubá e Naipi. Que estão expostos no saguão do Carimã. Do Carimã. Essas obras foram feitas em 81, 82. Aqui, assim, aqui. Agora, o fato interessante que ocorreu comigo foi que em 84, um grupo de americanos me levou para expor no estado de Ohio, nos Estados Unidos, né? Vamos ver outro. E eu fui junto com vários paranaenses, que foi um festival de Brasil. Na verdade, foi um festival, não foi uma exposição de arte, né? Aqui tem eu, até esculpindo em gelo aqui com um chefe de restaurante, né? Certo, recorte de jornal. Nos Estados Unidos é muito usual o chefe de restaurante fazer esculturas em bloco de gelo, né? Sim. E coloca na mesa, assim, com luz embaixo e fica aquela escultura derretendo no gelo. Esse aqui é um jornal... Esse é um jornal americano. Americano. Isso foi um domingo de manhã, ele se submeteu a me dar uma aula ali de escultura no gelo. Certo. Aí a imprensa foi toda lá, interessada, né? E me fotografou, filmou, tudo fazendo a escultura no gelo. Então, em 84, eu fui para essa exposição no estado de Ohio. Quando eu voltei, eu havia participado de vários salões, aqui no Paraná, Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí me tornei, embora não seja paranaense, com muito orgulho, me tornei bicho do Paraná. Você está lembrado desse projeto? Sim, o projeto do Bamerindos. Bamerindos, a Rede Globo, né? A Globo. Aí me convidaram para fazer parte do projeto Bicho do Paraná. Aí fui considerado um bicho do Paraná com muito orgulho. Hoje você está realizado como artista? Como artista, sim. Aí em 86 eu estive na França, né? Sim. Também aí patrocinado pela Varig. Tive um bom apoio do município e das companhias. Eu acho que eu fiz um trabalho bom para o turismo na época, né? Sim. Em 91 eu voltei para os Estados Unidos também, foi uma outra comemoração daquele mesmo festival. Me convidaram novamente. Então eu tive 2 exposições nos Estados Unidos e uma na França, onde eu procurei levar o nome de Foz do Iguaçu. Alvarenga, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. A gente tem sempre assunto demais para falar. Tem bastante coisa, gostaria e assim é a vida. de levar adiante. Se você gostaria de falar alguma coisa, é seu momento agora, que o programa está terminando. Eu só quero pedir um apoio grande assim, para que todos coloquem na mente o Museu Aeronáutico ali no local que está o GRESP, e que o GRESP ganhe uma nova sede do nosso futuro prefeito. Vamos lutar, vamos pedir apoio da Itaipu. Essa semana nós deveremos ainda ter uma reunião com o pessoal do Ecomuseu. O nosso desejo é transformar aquele local num local também aprazível, nessa passarela toda, nesse caminho na Rota das Águas, né? Sim. Desde a Ponte da Amizade. Vamos ver se a gente melhora a imagem dessa Ponte da Amizade, e até as cataratas nós temos atrações para o turista, né? Mais umas atrações. Agradeço a sua entrevista. O programa 40 Minutos termina aqui, lembrando que será reprisado durante a semana. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.